Louvado, engrandecido seja Deus. Soberano e santo é o Senhor, digno de honra, de glória e de louvor. Com o nosso Deus nós temos aprendido grandes coisas, porque Ele tem nos conduzido a contemplar a sua palavra e a crescer no conhecimento da mesma. Porque Ele diz que nós, o seu povo, erramos por falta de conhecimento. E Ele diz: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Que possamos, neste momento, mais uma vez, refletir sobre a palavra de Deus, sobre a importância da mesma, para que possamos crescer na graça e no conhecimento desta palavra. Ou seja, possamos crescer na intimidade com o Senhor, pois Ele nos diz no Salmo 25, no verso 14, que os seus segredos Ele revela àqueles que o temem. Neste momento nós vamos conversar um pouco sobre Gênesis capítulo 22, em que Deus põe Abraão à prova. Diz a palavra do Senhor: e aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e abordou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste
o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, donde se diz até ao dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a terra dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então Abraão tornou aos seus moços e levantaram-se e foram juntos para Beceba. E Abraão habitou em Beceba. E sucedeu depois destas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo: Eis que também Milca deu filhos a Naor, teu irmão, o seu primogênito, e Buz, seu irmão, e Quemuel, pai de Arã. Que Deus aplique esta palavra nos nossos corações, pois lemos do verso 1 até o verso 21 desse texto em que Deus manda a Abraão matar seu filho Isaque, ou que Deus põe Abraão à prova. Amados do Senhor, Abraão passa no teste. Como nós vimos no texto lido, Deus pede que ele sacrifique Isaque e ele segue as instruções dadas por Deus e vai até o monte aonde o Senhor diz que vai lhe mostrar para que ele assim sacrifique Isaque. Podemos destacar o seguinte: depois de Abraão esperar muitos anos por um herdeiro, Deus testa a fé que ele tinha e pede que abra mão daquilo que é mais precioso para ele. Ou seja, o que era mais precioso para Abraão era seu filho Isaque. Isaque nascera quando Abraão tinha 100 anos. E Isaque era cuidado por Abraão com todo zelo, com todo cuidado, com todo carinho. E um dia Deus diz para Abraão: levar Isaque para a terra de Moriá e sacrificá-lo. Abraão não hesitou, não indagou a Deus, mas ele prepara-se, chama 2 dos seus criados, ele toma lenha, fogo, cutelo e o menino e abarda um jumento, ou seja, coloca tudo no jumento, caminha por 2 dias e no terceiro dia ele contempla o lugar em que Deus quer que ele faça o sacrifício. Abraão e Isaque viajam 3 dias, como já falei.
Abraão manda seus servos esperarem e diz para eles que Isaque e ele voltarão logo. Mas Abraão sabia o que ia fazer no monte que Deus lhe mostrara. Abraão sabia que ia sacrificar Isaque, porque fora isso que Deus lhe pedira. Nessa caminhada e nesse preparo, Isaque pergunta a Abraão: onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão diz que Deus proverá o cordeiro. Abraão sabia que era Isaque, mas ele dá a sábia resposta a Isaque: Deus proverá o cordeiro. Abraão constrói um altar e amarra Isaque sobre ele. Quando Abraão ergue a faca ou o cutelo, dependendo da tradução da Bíblia que você tenha em mãos, quando Abraão ergue o cutelo para matar Isaque, um anjo o impede e lhe diz que ele provou temer a Deus. A pergunta é: você tem temido a Deus de conformidade com a vontade de Deus? Vontade esta que muitas das vezes você não vai entender, mas Deus mostra em sua palavra que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E ele agindo não tem quem impeça. Quando Abraão ergue o cutelo para matar Isaque, o anjo brada e impede e lhe diz que ele provou temer a Deus. Que nós possamos ser achados diante de Deus, como foi achado Abraão. Aquele que confiou em Deus, independente da circunstância. Abraão tinha dito a Isaque que Deus ia prover o cordeiro a ser sacrificado. E Deus proveu o cordeiro, mas depois que Abraão deixou claro diante do Senhor que ele confiava em Deus, que ele esperava exclusivamente em Deus. Deus tinha dito para ele lá no capítulo 12 que ele ia ser pai de uma grande nação. Nós conhecemos a história que Sara dá Agar a Abraão e Abraão tem um filho com Agar que é chamado Ismael. Mas Deus diz a Abraão que esse não é o filho da promessa. E aos 99 anos, ele visita novamente Abraão e Sara e diz para eles que dali a um ano ele teria o filho da promessa. E este filho era Isaque. E esse filho nasceu aos 100 anos. Mas Deus prova Abraão, dizendo a ele: dá-me o teu filho em sacrifício. E Abraão não hesitou. Por isso que a palavra nos mostra claramente que Abraão provou que temia a Deus. E Abraão creu, independente das circunstâncias. Nós precisamos temer a Deus, independente das circunstâncias. Nós precisamos olhar tão somente para o ser que é soberano sobre todas as coisas. Ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente. Abraão deixou entendido para os seus 2 servos que ele, Isaque, voltaria depois de fazer o que Deus havia lhe pedido. Nós vemos nesse contexto a tipificação
do que é a ressurreição em Cristo Jesus, porque Abraão sabia que Isaque ia ser imolado, mas Abraão disse aos seus servos ou aos seus criados que eles dois voltariam. Quando Abraão vai imolar e o anjo lhe impede, quando ele olha, ele vê que Deus provê um cordeiro para o sacrifício. Abraão vê um carneiro preso em um arbusto ou entre uma árvore e sacrifica o animal no lugar de Isaque. Abraão chama o lugar de "O Senhor dará o que for preciso", e para que nós fôssemos resgatados para Deus. Pois com a queda de Adão, todo ser humano diante dos olhos do Senhor é pecador. A palavra nos diz em Romanos 3,10 que não há um justo, nenhum sequer. Em Romanos 3,23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. 6,23 de Romanos, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o Senhor. O Senhor deu o que era preciso para o ser humano ser resgatado para Ele. O Senhor deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer no teu lugar, no meu lugar, no nosso lugar. Você tem crido na ação gloriosa de Deus, de dar o seu único Filho, para que através dele você tenha vida e vida em abundância? Vida que vai além de qualquer luta que você possa passar na face da terra, porque nada nem ninguém te separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso você precisa crer da forma certa. Abraão creu da forma certa. Ele disse que Deus proveria o cordeiro, mas ele segue os passos ordenados pelo Senhor, prepara o altar, coloca a lenha, enfaixa Isaque, coloca sobre o altar, levanta o cutelo para imolá-lo. E o anjo brada: não faça isso, Isaque, porque você provou que teme a Deus. Você provou que obedece a Deus. E dentro desse contexto, Deus proveu para si o cordeiro a ser sacrificado. Essa era uma tipificação da ação gloriosa que Deus ia prover para nos resgatar. E dentro desse contexto, aquela promessa que Deus tinha feito a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, verso 3, que através dele, Deus ia dar grandes nações a ele, e que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Deus novamente promete dar a Abraão inúmeros descendentes e diz a Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Você faz parte desta promessa, mas lembre, para estar incluído nela, você precisa crer em Deus através do Senhor Jesus Cristo, que é o sacrifício perfeito, oferecido por Deus em prol do pecador. Lembre-se, não há um justo nenhum sequer. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, mas a solução está em Cristo Jesus, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o Senhor. Reconheça Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e tenha nele a vida eterna com Deus. Que ele, pois,
te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.